Olá, pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Thiago Prux, eu sou um dos sócios da Capitalizo. Nós somos uma empresa de análise e recomendações de investimentos. Já deixo o convite para quem não é inscrito se inscrever no canal, para quem gostar do vídeo dar um like e compartilhar. E quero deixar com vocês também o nosso cupom que vale até o dia 15, pessoal, o Trabalho 21, que dá 21% de desconto aí na compra dos nossos produtos. No final do vídeo eu volto para falar a respeito deles, tá? Normalmente a gente tem alguns vídeos aqui que a gente acaba refazendo, né, de tempos em tempos. O pessoal já estava pedindo para a gente refazer um vídeo de preço importa ou não importa, que a gente sabe que é uma questão que gera bastante dúvidas aí entre os investidores, principalmente na parte de ações, e muitas pessoas nos perguntando também sobre o fundo imobiliário da Suno, o Kizu 11, porque ele teve uma baixa forte aí nos últimos dias, tá? Então a gente aproveita para falar das duas questões ao mesmo tempo. E eu pedi para o pessoal da análise aqui passar algumas informações que eu quero repassar para vocês. Então a primeira questão, né, pessoal, se o preço importa ou se o preço não importa, depende, né? Eu acho que tudo nessa vida depende, né? Agora, tem algumas questões que o preço ele é praticamente a única coisa, né? E que a gente pagar alguma coisa muito acima do que ela realmente vale, não vale a pena, né? E eu gosto sempre de comentar a respeito do Warren Buffett, porque talvez ele seja um dos investidores mais citados, mas um dos investidores que as pessoas menos seguem na prática as citações dele, né? E talvez essa aqui seja a frase dele mais famosa, que é a regra número 1, nunca perca dinheiro, e a regra número 2, não esqueça a regra número 1, tá? Que é muito importante. Claro que em algum momento a gente vai perder dinheiro, o Warren Buffett já perdeu várias vezes, né? A própria Berkshire Hathaway era uma empresa têxtil, né? Depois ele aproveitou o CNPJ para montar uma empresa de investimentos. Ele já perdeu dinheiro com empresas do setor aéreo, perdeu dinheiro com a Kraft Heinz, ainda em busca de recuperação. Então é normal, né, pessoal? Mas tem algumas situações, e aí, entre aspas, e não me entendam mal, mas no bom sentido, dando um puxão de orelha, tem algumas situações que, no ano que a gente está, 2021, com todas as ferramentas que a gente tem, até gratuitas de internet, tem blog, né? A parte de fundos imobiliários tem o Clube FI, a parte de ações também tem vários sites, tem consultoria, tem casas de análise como a Capitalizo, tem assessor de investimento, tem corretora, tem banco. Conhecimento é o que não falta. Tem algumas questões que é complicado a gente entender como as pessoas ainda conseguem perder dinheiro, né? Como é o caso aqui desse fundo, o Kizu 11. Eu não quero falar a respeito do fundo, né? O Thiago está falando lá do pessoal da Suno, bem pelo contrário, né, pessoal? A gente respeita todo mundo. Não vou falar sobre a questão do fundo em si, né? Até porque a gente gosta de fundos de fundo, né? A gente tem algumas recomendações até na parte de fundos imobiliários. A gente entende que tem algumas vantagens, como a diversificação, a gestão profissional. Muitas vezes o fundo de fundo ele consegue participar de ofertas que são exclusivas para investidor institucional, que a pessoa física não consegue entrar. Então tem alguns fundos de fundo que a gente acha interessante. E basicamente o que faz um fundo de fundo? Independentemente da estratégia dele, né? Ele vai comprar outros fundos imobiliários no mercado, da mesma forma que um fundo de ações vai comprar ações no mercado. É isso que faz um fundo de fundo. Então no caso desse fundo aqui, o Kizu 11, o Kelima, ele tem essa carteira que vai seguir um índice. E à medida que esse índice tiver alguma alteração na composição dele, automaticamente vai ter uma composição aqui na carteira. Só que o que é muito importante? Quando a gente vai comprar um fundo de fundo, por melhor que seja a gestão, por melhor que seja a estratégia, é importante que a gente compre ele próximo ao valor patrimonial, né? Então o que é comprar próximo ao valor patrimonial? O valor de mercado, que é a cotação, ele deve estar próximo ao valor do patrimônio. Thiago, mas se o gestor ele tem uma gestão muito boa do fundo, a gente pode pagar um prêmio, pode pagar um pouco a mais? Pode. No caso de fundo vai pagar 3, 4, 5% a mais no máximo, né? Até porque tem alguns que têm uma gestão mais ativa e eles conseguem fazer ganho de capital, que talvez não seja o caso desse aqui, que não deve ser um fundo de tanto giro, eles conseguem fazer ganho de capital e ok, não tem problema pagar um prêmio por isso. Mas como a gente consegue ver o valor da carteira do fundo, não faz sentido a gente pagar muito mais caro, tá? Então o pessoal da análise aqui pegou inclusive outros fundos de fundos que são bastante conhecidos aí do mercado.
o Mogno, né? O BTG Pactual talvez seja o mais antigo deles, o BCFF 11, e o Quilima. Então, o que nós temos aqui? A última cotação, 125, 86, 88 e 84,23. O valor patrimonial por cota, o que é isso? É pegar o valor do patrimônio do fundo, no caso, os outros fundos que estão investidos, né? Pode ter alguma coisinha de renda fixa, mas normalmente mais de 95% está investindo em outros fundos, e o preço sobre o valor patrimonial, né? Que quem acompanha ações conhece bem, que é o preço de mercado dividido pelo valor patrimonial por cota, por ação, assim por diante. Então, no caso do Mogno, a cotação é 84,23 e o valor patrimonial 85,35. Então, o valor patrimonial dele está acima do valor de mercado. Né? Seria mais... para quem está querendo comprar hoje, pode ser uma boa opção, por exemplo, né? Porque vai pagar mais barato comprando ele em mercado do que pagando pelo patrimônio dele. No caso aqui do BCFF, a cotação 86,88, o valor patrimonial 83,21. Né? Ele está um pouquinho acima do valor patrimonial. Ele teria que cair 4,2% para ficar estável. Né? E no caso do Quilima, a cotação 125 e o valor patrimonial por cota 94,60. Então o PVP dele está 1,32, né? Ele está 32% acima do valor patrimonial. E para estabilizar, né, o valor do patrimônio com o valor de mercado teria que cair mais de 24%. Né? E claro, né, pessoal, beleza, tem gestão, ok, mas não justifica. Né? A gente sabe que o fundo de fundo pode fazer gestão ativa, ganho de capital, enfim, mas não justifica uma diferença tão grande assim. Ah, Thiago, mas por que tem essa diferença? Porque o mercado está comprando. E se a gente olhar o gráfico aqui do fundo, a cota hoje fechou 125, mas chegou a bater 155 reais. Por que alguém pagaria 155 reais se o patrimônio é 94,60? Faz sentido alguma coisa dessas? Não faz. Por que alguém pagou 155 reais? Simplesmente porque saiu todo mundo comprando a qualquer preço, né? Porque eu acredito que ninguém queira comprar alguma coisa que está 50%, 40% acima do valor patrimonial e não tem perspectiva de melhorar em termos de crescimento, né, pessoal? Porque basicamente ele vai comprar outros fundos. É diferente de uma empresa que pode estar operando bem acima do valor patrimonial, mas a empresa pode fazer uma compra de outra companhia, pode descobrir um produto novo, enfim, né? Não é o caso aqui desse fundo. Então, esse tipo de caso é aquilo que a gente brinca. É igual um elefante em cima do poste. Ninguém sabe como é que ele foi parar lá, mas em algum momento alguém vai tirar o elefante de cima do poste ou então ele vai cair. Né? Muito possivelmente, se já não está fazendo esse fundo aqui, vai fazer mais emissões de cota. Eu realmente não sei porque eu não acompanho. E eles vão fazer a emissão de cota próximo ao valor do patrimônio. Pode ser um pouco acima, 97, 98 talvez. E a tendência é pensar se seria interessante ficar com esse fundo aqui, valendo 125, 130 reais, já que ele está bem acima do valor patrimonial, tá, pessoal? Então, assim, foi o que eu falei, no bom sentido, né? Principalmente para as pessoas que são mais novas no mercado, no bom sentido, um puxão de orelha, tem que ter muito cuidado, porque uma situação com essa aqui, pessoal, o preço importa demais. Imagina a pessoa que pagou 155 reais, daqui a um pouco esse fundo vai ajustar lá para os 97, 98, porque ele não precisa estar exatamente no valor patrimonial, mas a pessoa vai tomar uma fumada, vai tomar 40%, 35% de graça, né, numa coisa que não precisaria perder tanto dinheiro, tá? Mas enfim, era isso que eu queria passar para vocês. Lembro, né, pessoal, que nós temos recomendações também de fundos imobiliários no nosso produto Top Fundos, que são as recomendações de fundos imobiliários mais fundos de investimentos. Tem o Invista em Ações, que são as recomendações de longo prazo. O Carteiras, que é a parte de criptoativos, renda fixa. O Top Fundos mais o Invista em Ações, nós temos as carteiras diversificadas. O Full Trader, que é o nosso produto de recomendações de médio e curto prazos. Swing Trade, opções, long short, tem também as recomendações do Invista em Ações. E o Completo, que são todos os nossos produtos. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem dar uma ligada para a gente, 4003-9127. Nos mandar um e-mail para contato@capitalismo.com.br e quem preferir, aqui na descrição vai estar o link do nosso WhatsApp. Podem mandar um áudio, uma mensagem que com certeza a gente vai atender todo mundo com a maior satisfação. Tá certo, pessoal?
ótimos investimentos a todos, né? E muito cuidado para sair comprando qualquer coisa sem entender efetivamente o valor ou se tem perspectiva aí futura de subir muito além do preço que vocês pagaram. Um grande abraço, até mais.